E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós vamos aprender mais sobre análise gráfica, nós vamos aprender mais sobre como o movimento gráfico, como fazer as nossas entradas, como entender se um candle pode subir, se um candle pode descer, qual a melhor alternativa que eu tenho de venda, de compra, e entre outras coisas mais que a gente pode aprender no decorrer das aulas aqui no YouTube, tá? Eu trago aqui muita dica sobre análise gráfica, muita dica sobre aquilo que você pode aplicar no seu dia a dia quando você estiver aí estudando os gráficos. A minha intenção aqui é te ajudar, né? Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma orientação em relação a aprender ou entender melhor os gráficos, eu estou aqui para procurar te ajudar, tá bom? Enquanto eu estou dando boas-vindas aqui, ó, já vi uma oportunidade, já fiz a minha entrada, simples, tranquila, lógica, seguindo uma movimentação do mercado, entendendo o que o mercado está fazendo. Muita gente pergunta para mim, fala assim, Cadu, quando você faz uma entrada no gráfico, é a vela que te mostra que ela vai subir e vai descer? E eu falo, não. É a estrutura do gráfico, o contexto do gráfico, como o gráfico está trabalhando que ele me mostra o que ele vai fazer ou não. Uma vela, a sua abertura e o seu fechamento me diz muita coisa, mas abrir e fechar a vela acontece toda hora no gráfico. Velas com volatilidade, velas sem volatilidade, acontece toda hora no gráfico. Agora, como ela abre, como ela fecha, qual é a região, como está o contexto gráfico, como que o gráfico está trabalhando, e isso me diz alguma coisa. Então, eu preciso entender essa movimentação dessa forma. Inclusive, se você quer aprender mais sobre alguns padrões de candle, ó, você pode baixar inteiramente grátis. Tem aqui este book, que eu deixo inteiramente grátis para vocês, é do treinamento fechado, mas abri essa sessão para quem quer aprender sobre análise gráfica. Tá aí, ó, no link da descrição do vídeo, inteiramente grátis para você que quer aprender um pouco mais sobre análise gráfica. Se você não consegue fazer o download, consegue baixar, não tem problema, você pode entrar aqui no meu Instagram, ó, manda um direct para mim, lembrando que eu vou responder quem me segue, né? Aqui também você pode ver resultados dos alunos, você pode ver aqui o link do treinamento, que está com 60% de desconto, dinheiro de pão com manteiga, que eu costumo dizer. Aproveite a oportunidade e estude, aprenda, saiba o que o gráfico está fazendo para você saber, por exemplo, o que a vela vai fazer. Tem gente que fala assim, eu quero saber interpretar a vela. Saiba interpretar o gráfico. Eu quero saber ler a vela. Saiba ler o gráfico. Eu quero saber se a vela vai subir, se a vela vai descer. Saiba compreender se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. Como eu faço para eu fazer a minha entrada sabendo o que a vela vai fazer? Aprenda as estruturações e o contexto do gráfico para saber o que ele vai fazer. A vela vai ser simplesmente uma peça a mais dentro de um contexto. Então, ó, quando a gente abre um gráfico, vamos lá, Audi JPY, abriu o gráfico, olha o que eu estou vendo aqui, essa vela gigante, ela pode fazer o que? Ela pode buscar lá em cima? Pode. Ela pode vir aqui em cima? Pode. Mas por que ela está vindo aqui em cima ou buscar aqui em cima? Só porque é uma vela de força que formou aqui e ela vai vir buscar aqui em cima? É só porque é uma vela de força que fez esse movimento que vai buscar a movimentação aqui em cima? Não, gente. Mas essa vela de força não está dizendo para mim que o mercado pode continuar, que o mercado pode continuar a sua movimentação? Ela está mostrando, a vela ali de força, ela está mostrando que tem força na região. Ela está mostrando que tem muitos compradores ali naquela região.
Ela está mostrando que tem um volume financeiro ali naquela região. Mas o que vai mostrar que pode ocorrer a possibilidade do preço continuar subindo, do preço continuar valorizando como acabou de acontecer, não é a vela, e sim a estrutura do mercado, e sim o contexto gráfico. Olha o contexto gráfico. Olha o contexto gráfico. Ah, e essa vela aqui? Ela foi simplesmente mais uma peça de um contexto gráfico para eu entender se o preço pode subir, se o preço pode descer. Ela faz parte de um contexto. Ela não é o contexto. Você tem que entender o seguinte, que uma vela como essa aqui, ó, ela não é o contexto. Para você ter uma ideia, teve um padrão de correção de movimentação aqui. Padrão de correção esse que o candle veio, fez, corrigiu e vai subir. Existe um padrão de movimentação gráfico funcionando aqui, que esse candle aqui, essa vela, se você me pergunta se é ela que faz o preço subir ou descer, não é ela que faz. Ela é simplesmente um complemento de um movimento que me mostra o que o gráfico vai fazer. Então, quando você quer, por exemplo, aprender um pouco mais sobre o gráfico, você vai entender tudo, inclusive as velas. Agora, se você quiser entender fazer uma leitura de vela, você tem que saber fazer a leitura do gráfico. Se você quer entender o que a vela vai fazer, você tem que entender o que o gráfico vai fazer. Se você quer saber como interpretar uma vela, você tem que saber como interpretar um gráfico. É como falam, né, aquela estratégia para leitura de vela. A partir do momento que você tem as técnicas de como fazer uma leitura do gráfico, você vai entender e vai desenvolver a sua estratégia para a leitura de vela. Assim, quando você domina o gráfico e quando você consegue dominar os gráficos, você vai conseguir dominar essa leitura de vela. Por quê? Porque ela é apenas um fechamento de um contexto de movimentação. Isso não é uma leitura de vela em Nikkei Option, leitura de vela em Cotex, leitura de vela em Binomo, não, é a leitura de vela no mercado financeiro como global. Não tem a ver com corretora, tem a ver com mercado, tem a ver com gráfico, tem a ver com movimentação, tem a ver com lógica. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então a minha entrada aqui não é só com base no que um candle me mostrou. Tá? Tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, mas o candle, se ele chegar, a movimentação dele, se ele chegar, como é que eles falam para mim? O movimento da vela, alguma coisa assim que eles falam. Eu não tô nem aí se a vela chega virando piroleta, eu não tô nem aí se a vela vem dando rabo de arraia, eu não tô nem aí como que a vela vem. Eu tenho que entender o fechamento e abertura dessa vela. Por exemplo, agora aqui, ó, eu tenho aqui uma estruturação, né, eu tenho uma movimentação gráfica aqui, onde existe possibilidades do gráfico fazer alguns movimentos, ao mesmo tempo tem impedimentos, algo que leve tanto o gráfico a subir como descer. Como eu posso sanar isso? Existem dúvidas, ó. Olha essas movimentações aqui. Complicado, né? Então, quando eu olho no passado, eu vejo muita coisa segurando o gráfico aqui, muita coisa segurando o gráfico aqui. Tem horas que a gente coloca aqui em risco o nosso capital. Mas quando a leitura ela não está clara, quando eu vejo, por exemplo, esse gráfico, eu vejo esse movimento, vejo outro tipo de movimento ocorrendo, tudo dentro de um mesmo movimento, eu não vejo clareza de movimentos, então o que eu faço? Eu fico fora do movimento. Fico fora do movimento. EuroJPY, né? Nós fomos AUD, EuroJPY, EuroUSD. Nós fizemos já a entrada no EuroUSD, né? Que foi a primeira, isso. Então, vamos sair do EuroUSD. Já fiz a entrada no EuroUSD. EuroGBP foi aquele outro gráfico que nós analisamos, ó. Movimentação, olha essa movimentação que ele está fazendo, ó,
Consigo ver aqui uma leve expressão de movimentação? Consigo. Isso significa que o gráfico pode subir? Significa. Ele pode buscar mais um ativo lá em cima? Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Horrível. Horrível. Olha isso aqui, ó. Pavio, 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 pavio. Pavio, pavio. Ó, e eu tentei seguir o movimento com ele, ó. Ele não seguiu o movimento, ele está descendo, ele está fazendo uma estrutura de baixa. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Peguei ele na máxima da região. Ó, vou pegar ele aqui, ó. Já peguei, né? Peguei ele aqui. Só espero que ele não venha rompendo, né? Que ele suba ali, que a gente possa fazer um lucro. O primeiro movimento que eu tive é que ele está estruturando uma subida depois de ter chegado no fim de uma tendência. A primeira visão que eu tive foi essa. Porém, ó, olha esse gráfico, ó, pavio, 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 pavio. Opa, deu bom. Ó, eu fiz a movimentação para cima, ele começou a me dar um loss e veio me jogar aqui embaixo. Quando ele veio e me jogou na região, que para mim já seria mais difícil dele romper, o que eu fiz? Eu entrei com as minhas taxas para defender o meu trade. E graças a Deus saí positivo. Graças a Deus saí positivo. E o que eu levo já de recordação com esse movimento que eu quase tomei um loss? Que o gráfico, dá uma olhada, já deu o que tinha que dar, né? Fiz a minha entrada aqui euro, fiz a minha entrada AUD JPY, fiz a minha entrada euro GBP. Ah, Cadu, mas como assim? Eu não entendi. Olha isso aqui, ó, a estruturação gráfica. Olha esses candles. Você acha que existe uma estruturação gráfica ou um contexto gráfico que se possa ler para se fazer uma análise bem feita com candles dessa forma? Ainda mais você, talvez, que queira fazer entradas, né, da leitura do candle, ou vela a vela, né, quer trabalhar vela a vela. Como é que você consegue trabalhar um gráfico como esse? Complicado. Vamos ver aqui, vamos ter uma outra tentativa, o SDJPY. Vamos para mais um gráfico aqui. Ó, tá bonitinho esse aqui, né? Tá nada. Dá uma olhada na movimentação dele. Meio sem forma, vazio, né? Mostra aqui uma movimentação, mas também não se movimenta muito. Então, os gráficos hoje, bom, conseguimos operar, conseguimos fazer aqui algumas entradas, conseguimos sair lucrativos, muito lucrativos. Eu só não quero arriscar muito, né? Aqui, ó, poderia pensar numa venda se ele terminasse positivo aqui em cima. Aqui uma outra venda, já seria um risco fazer uma outra venda aqui. Mas ele está trabalhando aqui, está fazendo sua venda. Bom, o que eu queria deixar para vocês hoje aqui? O que eu queria deixar para vocês hoje de ensinamento em relação aos gráficos, né? Que muita gente me pergunta é das velas. Eu tenho várias aulas aqui. Quem é do treinamento sabe que a gente estuda exaustivamente os candles. O que você precisa entender é o seguinte, ó. Deixa eu fazer o quadro aqui. O que você precisa entender é o seguinte, ó. Você quer aprender a fazer a leitura de vela? Você quer saber ler a vela? Você quer saber se a vela vai subir ou vai descer? Você quer dominar as velas? Você quer aplicar uma estratégia de leitura de vela? A minha dica é o seguinte: estude análise gráfica, se aprofunde em análise gráfica e você vai entender que para você ler a vela, você precisa fazer a leitura do gráfico.
que para você saber ler a vela, você precisa saber ler o gráfico. Que para saber se vai subir ou descer a vela, você precisa saber se vai subir o gráfico. Que para você dominar as velas, você precisa dominar os gráficos. Que para você desenvolver essa estrutura de vela, você precisa entender as técnicas da análise gráfica, da AG, da análise gráfica. Ou seja, você vai aprender a leitura de vela quando você aprende a leitura do gráfico. Por quê? Você vai aprender a saber ler a vela quando saber ler o gráfico. Você vai saber se a vela vai subir ou descer quando aprender quando o gráfico vai subir ou vai descer. A dominar as velas quando dominar os gráficos. A estratégia de leitura quando entender sobre técnicas da análise gráfica. Por quê? Porque existe uma hierarquia de movimentação na análise gráfica. Primeiro, sempre está no comando os gráficos, suas regiões e suas tendências. Depois vem as velas e o volume. Então, para você entender, por exemplo, se uma vela ela pode subir ou descer, você precisa entender gráfico, regiões e precisa entender tendência. A vela por si só não faz milagre nenhum. Ela apenas vai ser mais uma peça em um contexto. Ah, e o volume? Para quem sabe usar, usa, mas necessariamente talvez nem seja o fato de usar volume, como por exemplo hoje os gráficos de hoje. Não dá para usar o volume do jeito que o gráfico está trabalhando hoje. Existem questões específicas para usar volume. Então, para você saber o que a vela vai fazer, você precisa primeiro entender um contexto do gráfico. Não adianta você chegar lá só porque fez uma vela assim, você fala, uma vela desse tamanho eu vou vender na próxima. Aí você põe a venda e o que acontece? O gráfico vem e sobe e você não sabe o porquê. Entenda, gente, entenda. Você tem que dominar os gráficos, você tem que aprender os gráficos, você tem que aprender a análise gráfica para aprender a entender uma vela ou saber ler uma vela. Os alunos, dá uma olhada. Eu trago o testemunho dos alunos aqui para você entender. Olha como o aluno vê o gráfico. Olha como meus alunos veem o gráfico. Você vê ele aproximando o gráfico para procurar uma vela? Não, olha só. Olha o desenho que o aluno faz. Olha as marcações que o aluno faz. Fala, Cadu. Fala, Hunter Mestre. Concluí o primeiro módulo, o primeiro do curso. Fiz a revisão, parabéns. O curso é incrível. Entrada com segurança. Ele fez um primeiro módulo, já está fazendo entrada com segurança. Você entendeu o que é conhecimento? É isso. Quando você começa a aprender, muda. Aqui o aluno trouxe um vídeo, mas você está vendo que a tela está aberta, um vídeo. Enquanto a caravana passa, né, é uma frase que eu sempre digo, né, do mimimi, dos mimizentos da vida, e dos miojos da vida. Os reclamões, os críticos. Tem gente que só sabe criticar. Fazer ninguém faz, mas criticar tem de monte. Tomar conta da vida e resolver os problemas não faz, mas criticar tem um monte, né? Então, isso aqui foi no sábado, ele mandou bom sábado. Então, os alunos, eles estão voando. Olha aqui, bom dia, mestre. Começando a semana lucrativa. Obrigado por tudo, meu professor. Deus te abençoe sempre. Só tem que agradecer. Muito obrigado, minhas gratidão. Olha como o aluno vê o gráfico. Você pode ver que ele não aproxima, ficando vendo vela, não existe isso. Tem gente que fala assim para mim, Cadu, quando você faz as entradas aqui no YouTube, aproxima o gráfico para eu ver a vela. Gente, eu só preciso saber como que ela fechou e como que ela abriu. Quem está no treinamento entende isso. Olha aqui como que o aluno vê o gráfico. Olha como o aluno vê o gráfico. Entenda isso. Entenda.
participar da família Hunter é um privilégio. Nunca que eu faria uma entrada assim, mas com os conhecimentos Hunter é só entrada sniper. Gratidão, gratidão, gratidão. Você entendeu, gente? A vela em si, ela faz parte de um todo. Olha só aqui, ó. Eu entrei aqui vendido. Olha o que aconteceu com o gráfico. Continuou vendendo. Porque eu não entrei pensando aqui na vela, eu entrei pensando no gráfico. Entenda, enquanto você ficar procurando só vela, você vai ficar enroscado e não vai sair do lugar. As velas são apenas uma complementação daquilo que você tem que analisar o gráfico. As velas são apenas uma parte de um contexto daquilo que você tem que estudar nos gráficos. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!